Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. O senhor tem teólogo, né? Eu sei disso, o pessoal para mim aqui, estudiosos da Bíblia. A gente sabe que o livro de Juízes é o livro do erro, né? O pessoal se afastou de Deus e por isso pecava, e Deus pesava a mão, e o pessoal se arrependia, e Deus, misericordioso que é, enviava um libertador, e ia acontecendo isso após anos, e vez após vez. Mas esse texto aqui nos diz um pouquinho sobre o motivo disso, né? O texto diz que o pessoal, os pais não falaram para os filhos do Senhor e nem das grandes obras do Senhor. Eu acho que um dos erros que acontece é que às vezes a gente esquece de falar daquilo que o Senhor tem feito através da história. A Bíblia, eu sei que a Bíblia é nosso livro, nossa regra de fé, de prática, ela já foi escrita, o cânon já está completo, mas o Senhor continua agindo através da história, o Senhor continua fazendo através da história, e às vezes o nosso erro é não passar isso de geração em geração, né? Não só as grandes coisas que Deus fez, e hoje a gente vai falar aqui de uma das grandes coisas que Deus fez, mas também das pequenas coisas que Deus tem feito de maneira pessoal na nossa vida, e a gente precisa passar para os nossos filhos, porque a fé, como a gente aprende lá em Timóteo, né? A fé é algo que a gente deixa para os nossos filhos, a fé é hereditária. E aquilo que a gente vai aprender hoje fala um pouquinho sobre isso, sobre as grandes obras que Deus fez na vida do povo dele. E é com alegria que a gente deve receber isso e ver que o nosso Deus é um Deus que age, né? Que nada foge ao controle dele. Vou pedir hoje aí que vem aqui, ele tem alguma coisa para falar sobre o curso Rockman em especial, né? Eu sou a pessoa que representa o curso aqui na igreja, às vezes aí eu tá dando altos passos aí com o curso Rockman. O curso Rockman tem abençoado a vida de muita gente aqui na nossa igreja, tenho certeza que na vida de vocês também, e tem muito abençoado. Mas aí tem a palavra então para falar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Isaí, como o Spiller já falou. Quero agradecer a todos por terem vindo, né? Sábado à tarde. O que a gente vai fazer aqui hoje, o que o Giliard vai nos mostrar aqui, com certeza tem muita importância histórica, assim como o Spiller já falou, mas a gente sempre tem que olhar para a história e ver o que de importante que essas pessoas fizeram, influenciaram e tal, né? E é para isso que a gente está aqui hoje. Quero agradecer o Spiller por ter organizado aqui, Pastor André, que abriu o espaço para a gente, está aqui conosco também, Pastor Clóvis, que veio também nos apoiar, Pastor Elaine, muito obrigado, os pastores que estão aí também, William, Bruno, minha família, meu pai, minha mãe, está todo mundo aí, meu irmão, minha esposa, né? Enfim, estamos tudo em família aí. Giliard também, que se disponibilizou a trazer aquilo que ele tem estudado com tanto empenho. Vocês podem ver aqui em cima o tanto de livro que tem aí. Ele lê em alemão, então não é fraco, né? Então vamos aproveitar esse tempo, né? E é isso aí. Sobre o curso, a gente pretende, o Spiller vai estar também ano que vem aqui, já conversei com o pastor André, ele já abriu a possibilidade, a gente está abrindo nova turma aqui na cidade, então quem está aí que não faz o Rockman ainda aqui, a gente pretende abrir uma turma ano que vem, basta que tenham alunos, né? Então é isso que eu quero falar. Em parceria com a PIB, o Instituto Rockman, a gente está fazendo esse seminário que era para estar na disciplina de História da Igreja, né? Então, para dar um complemento em História da Igreja, a gente trouxe o Giliard aí, e eu estou muito feliz, eu gosto muito de História, e muito também da obra de Lutero, e eu vou estar aí, com certeza, absorvendo e prestando muita atenção. Espero que vocês também, que seja muito bom para a vida de vocês isso, tá, pessoal?
Então, muito obrigado a todos mesmo. Eu acho que é isso, né? Quero chamar então o Giliardi, por favor, Giliardi, e a palavra de oração também inicial pode ficar com você. E é isso aí. Muito obrigado a todos e aproveitem mesmo. Muito obrigado, Giliardi. Esse aqui não desliga? Muito obrigado. Alô. Muito boa tarde. Fico muito feliz em poder estar aqui junto com vocês para tentar compartilhar um pouco da nossa história enquanto protestantismo, do ponto de vista protestante. Até esse é o título, né? Protestantismo, o que nos difere dos demais. E a gente vai tentar explanar um pouco. Eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, porque se a gente for tratar do tema de forma profunda, a gente demoraria talvez alguns anos aqui estudando a obra de Lutero, e esse não é o objetivo. O objetivo é trazer do ponto de vista histórico a importância e o que necessariamente, o que aconteceu, por que aconteceu, para que serve, para que serviu e se é que serve ainda para os nossos dias de hoje alguma coisa. Mas antes eu convido a todos a inclinar a cabeça e a gente fazer uma breve oração. Pode ser? Amado Pai Celestial, te agradecemos por essa grande oportunidade de estudar a Tua Palavra, de estudar o que a Tua Palavra fez no decorrer da história. Pedimos-te que abras a nossa mente, o nosso coração para receber de forma humilde a Tua verdadeira Palavra. E te agradecemos também pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual é o nosso único e suficiente Redentor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Isaí pelo convite. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Quem sou eu? Quem é o Giliardi, afinal das contas? Meu nome é Giliardi Dorn, sou nascido em Guaramirim mesmo, nascido e criado em Guaramirim, sou casado, minha esposa está ali, Gisele. Tenho formação na área de administração também, tenho formação na área de psicanálise clínica, na área de teologia, sou formado em teologia, tenho 2 especializações na área de gestão, tenho mestrado também na área de gestão e ensino inglês, alemão e espanhol. Então, se eventualmente tiverem alguma dúvida, peço que no final da explanação, o tema vai ser dividido basicamente em 2 partes. Eu pediria que ao final de cada parte, a gente vai ver a primeira parte, e aí a gente tem as dúvidas sanadas da primeira parte, e no final da segunda parte a gente tem um espaço para algumas dúvidas, para que não se estenda demasiadamente e a gente consiga concluir o nosso programa. Mas, por favor, não esqueçam das suas dúvidas, anotem, para que a gente possa tentar solucioná-las. Não prometo que vou resolver absolutamente todas elas. Pode acontecer que eu não saiba também, mas prometo que ela será respondida no momento posterior, com certeza. Tudo bem? Muito bem. Quando a gente fala de protestantismo, é uma coisa... a gente vê que no Brasil ele vem crescendo, ou veio crescendo durante muito tempo, nos últimos anos. Hoje, se a gente for levar em consideração os números que temos do protestantismo no Brasil, a gente tem do que a gente chama de praticantes, né? Se a gente fizer uma relação entre a Igreja Católica Romana e os protestantes, existem basicamente os mesmos números, quase 50% de católicos romanos e 50% de protestantes. E claro, dentro do protestantismo há uma gama muito grande de compreensões e entendimentos. Mas para que a gente consiga compreender como isso se desenvolveu e o que isso significa, é importante que a gente remonte o início do protestantismo. O que aconteceu no início? As razões por que os protestantes nasceram ou vieram ao mundo, se desenvolveram, por quê, até quando. Então a gente vai passar por diversos pontos importantes, muito importantes, que vão delinear toda a nossa história de protestantes. E obviamente a gente precisa começar com Lutero. Infelizmente ou felizmente, né, a gente precisa começar a partir de um ponto. Obviamente, Lutero ele não foi o primeiro indivíduo que pensou
em fazer uma reforma, né? A situação da igreja da época, né? O primeiro cisma da igreja cristã aconteceu em 1054, então assim, até 1054 existia apenas uma única igreja cristã. Em 1054 houve o grande cisma entre Oriente e Ocidente, entre Constantinopla e Roma, e no seio da igreja romana, Lutero ele desenvolve a sua teologia. Porém, antes dele, com o desenvolvimento do pensamento de Roma, outras pessoas, como John Hus, por exemplo, 100 anos antes de Lutero, e o nosso amigo Savonarola, Jerônimo Savonarola, um pouco antes de Lutero. Quando Savonarola morreu, quando Savonarola foi assassinado, Lutero já era nascido. Então, assim, muito próximo, né? Quando John Hus foi queimado, era aproximadamente 100 anos antes do nascimento de Lutero. Depois de John Hus, ainda veio Jerônimo Savonarola, que também foi queimado por questionar algumas coisas, algumas práticas, né, algumas doutrinas. E quando ele foi morto, então, Lutero já havia nascido, ele tinha aproximadamente 9 anos de idade. Muito bem. Quando a gente... Pode passar. Então, nosso personagem, Martinho Lutero, ele é o que a gente chama de doutor e reformador da igreja. É o indivíduo que deu o pontapé inicial para o que a gente chama de reforma protestante, ou reforma da igreja. Ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483 e morreu no dia 18 de fevereiro de 1546, com 56 anos. Morreu jovem, né? Para a época era uma idade comum das pessoas morrerem. Muitos morriam mais novo ainda, né? Lutero teve uma vida não muito sofrida do ponto de vista físico, mas do ponto de vista intelectual, do ponto de vista psicológico, muito sofrida, e a gente vai ver isso no decorrer da nossa conversa no dia de hoje. Mas do ponto de vista físico não teve uma vida sofrida, ele era teólogo, né? O trabalho dele era com a pena, né? Não tinha caneta na época, não tinha computador, mas era na pena. Então, do ponto de vista físico, ele não teve uma vida muito sofrida, o que concedeu ele alguns anos a mais do que a média das pessoas da época, né? Pode passar, por favor. Então ele nasceu na cidade de Eisleben, na Alemanha, e como era de costume, ele foi batizado exatamente no dia seguinte. Nasceu no dia seguinte ele foi batizado, como era costume. A gente precisa entender que nesse contexto, a família de Lutero era membro e era uma família ativa, praticante da Igreja Católica Romana. Essa era a realidade da época, não existia outra coisa, era a Igreja Romana. Então, como era de costume, nasceu num dia, no outro dia ele foi batizado. Em 1484, o pai dele, Hans Luther, com sua família, se mudou para Mansfeld para trabalhar nas minas de cobre. Ou seja, ele sai de Eisleben, ele sai de uma cidade muito pacata e pequena e vai para uma cidade um pouco maior para trabalhar nas minas de cobre, para tentar uma ascensão social muito grande. A gente precisa entender que naquele contexto eram os donos das grandes fazendas que mandavam em tudo. Então ele saiu de uma cidade pequena e foi trabalhar numa mina de cobre para tentar uma ascensão social, uma melhor qualidade de vida. E outro ponto importante, que mais para frente vai ser importante a gente lembrar, que o sobrenome de Lutero, e do pai dele, obviamente, não era com T, ou em alemão se escreve com TH, né? Martin Luther, mas era com D, Martin Luther com D. E mais para frente, ele muda o próprio nome para TH, e existe uma razão muito categórica. Por que ele muda o próprio nome de D para TH? E espero que vocês fiquem ansiosos para saber a razão. E ele vai para essas minas de cobre com o intuito de arrecadar, obviamente, mais dinheiro, para que ele possa dar uma qualidade educacional para a família dele, qualidade escolar. Vai para essa cidade de Mansfeld. Teoricamente ele trabalharia muito nas minas, ganharia mais dinheiro, poderia dar uma qualidade de vida melhor para a família. Então, uma qualidade escolar com o objetivo de ter provavelmente um doutor na família. E o objetivo dele era que Lutero, por exemplo, Martinho Lutero, fosse advogado. Esse era o grande objetivo. E a gente precisa entender quais eram também as opções de universidade que se tinha na época. Só existiam basicamente 3. Ou você seria advogado, ou você seria médico, ou você seria teólogo.
Só existia isso. E dessas três, a teologia, aqui agora uma sardinha para os lados dos teólogos, né? E teologia era considerada a graduação, a faculdade mais difícil da época, mais difícil inclusive que medicina, só para vocês terem noção. Então, parabéns para os teólogos aí, que lidar com o invisível não é fácil. Então, em Mansfield, ele fica até os 14 anos, ele estuda numa escola latina. Ele é de língua alemã, mas ele estuda numa escola latina. Até os 14 anos ele fala, lê e escreve latim fluentemente, como nós falamos português aqui hoje, com 14 anos. Então ele já é bilíngue aos 14 anos. Ele estuda na famosa escola da Catedral de Magdeburg por 1 ano. Então, depois dos 14 anos, ele sai de Mansfield e vai para Magdeburg e fica 1 ano estudando lá na escola da Catedral, que era o centro da cidade. Em Eisenach, ele estudou na escola paroquial dessa cidade, onde havia muitos parentes. E depois ele ainda sai de Magdeburg e vai para Eisenach. Vejam que a vida de Lutero é uma cidade atrás da outra, muito novo inclusive, né? Aqui ele tinha uns 16, 17 anos. Ele vai sair de uma cidade para outra com o intuito de buscar qualidade educacional. Vejam que o intuito do pai dele, e obviamente nesse caso ele não tinha muita escolha, né? Ele tinha que obedecer, ele foi com buscas a qualidade educacional que o pai dele tanto queria. E obviamente nessa cidade também havia muitos parentes de Lutero, os quais abraçaram ele, os quais receberam ele de uma forma muito fraterna, muito paternal, para que ele pudesse ter essa qualidade educacional. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma imagem dos pais de Lutero, né? O seu Hans e a senhora Margarete. Pode passar. Aqui a localização aproximada de onde fica a cidade de Eisleben, na Alemanha, onde ele nasceu. Então, quase no meio da Alemanha, né? Coração da Alemanha. Por favor, pode passar. Aqui a casa onde Lutero nasceu, em Eisleben. Uma casa bastante simples. E aqui a igreja de São Pedro, em São Paulo, em Eisleben, onde Lutero foi batizado imediatamente no dia posterior do seu nascimento. Por favor. Então ele estava na cidade de Eisenach, lá junto com seus parentes, vivendo, e obviamente os parentes também não tinham aquela fortuna toda para sustentar mais uma pessoa. E para ajudar no sustento, no seu próprio sustento, ele saía, não só ele, mas todas as crianças que estudavam perto da catedral iam pela rua cantando e buscando uma ajuda financeira para que pudessem se sustentar. Essa era uma das formas que Lutero fazia. Então, em Magdeburg e Eisenach, Lutero teve contato com manifestações intensas de piedade. O que isso significa? Manifestações intensas de piedade. O cerco da igreja, a cúria da igreja oficial da época não tinha piedade para com as pessoas. Era um modelo exploratório. Então, as pessoas com um poder aquisitivo maior, havia um sentimento de piedade para com os mais pobres, ou seja, as pessoas, os burgueses da época, tirando a igreja, os burgueses da época faziam obras de caridade para com os mais pobres. E aí Lutero começa a perceber, muito novo ainda, muito jovem, ele começa a perceber que existe uma forma de se articular sem literalmente estar sob o jugo de alguém, sem necessariamente estar sobre a pressão de alguém. Ele pode ser livre. E essa palavra livre vai fazer todo sentido lá no final, lá na frente, um pouquinho para frente. Então ele é filho de um membro de uma burguesia em ascensão. O pai dele trabalha nas minas de cobre, continua tentando ganhar um pouco mais de dinheiro, e ele teve a possibilidade de ingressar na universidade. Em 1501 ele inicia na Universidade de Erfurt, que é uma instituição uma das principais universidades da Alemanha na época. Existiam dois locais na Alemanha onde se tinha muita importância aos estudos: a Universidade de Leipzig, que existe até hoje, essa instituição, essa universidade, e a Universidade de Erfurt.
Essa Universidade de Erfurt também existe até hoje, mas já não é exatamente a mesma. Agora, a forma de pensar da Universidade de Leipzig ainda é a mesma. Muito bem, 1 ano e meio depois, passou no exame do bacharelado em filosofia. Então, 2 anos e meio de estudo, ele era bacharel em filosofia. Ele não era só teórico, não tinha formação só em teologia, tinha formação em filosofia também. Por favor, pode passar. Aqui a casa de Lutero em Eisenach, que pertencia à família Cotta, que acolheu Lutero quando ele estudava em Eisenach. Então ele morava nessa casa, era uma família de parentes, onde ele morava, e ele saía dessa casa, precisava de ajuda, ele saía cantando pela rua para as pessoas poderem ajudar. Era nessa casa que ele morava. Por favor. E aí ainda na juventude, vendo esse movimento de piedade que não vinha da igreja estatal, que não vinha da igreja oficial, e sim do movimento, diríamos assim, do movimento leigo, que de leigo não tinha muita coisa, ele começa a perceber que o questionamento pela salvação eterna era uma coisa extremamente comum. Vejam que ele morreu com 56 anos, e a maioria morria um pouco antes, então a preocupação com a salvação eterna era gigantesca, porque eu estou com 40 anos, imagine só, eu estou com 40 anos, e se eu morrer agora? Como a maioria morria aos 40 anos? Então, e depois, o que acontece? A preocupação com a salvação eterna era constante naquela época, e não era diferente com Lutero, com certeza. Lutero havia sido confrontado com a morte algumas vezes, com a morte repentina de um amigo, ainda jovem, ele teve um amigo que morreu muito jovem, então era um amigo muito próximo, que estudou com ele, então isso o afetou de uma forma